Bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez a gente vai dar continuidade às gravações, preparação para o Enem 2024. Se liga aí, pessoal que não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like, fazer aquele comentáriozinho no canal, nos vídeos. Pode perguntar que a gente vai tirar um tempinho para responder todos os comentários. Então veja só, na última aula nós fizemos uma aula de ondas, a gente deu a introdução ao bloco de ondas. Eu falei na última aula que ondas é um conteúdo que cai muito no Enem. Então são questões que têm uma probabilidade enorme de cair no Enem aí, principalmente desse ano. Por conta disso eu estou dando uma caprichada nas aulas. A gente vai fazer umas aulas bem direcionadas, assim, bem teóricas, trabalhar bem a parte teórica que cai bastante no Enem. E também a gente vai usar também as equações, a parte matemática, a gente vai trabalhar direitinho esse conteúdo de ondas. É um conteúdo que às vezes você não encontra ele muito bem detalhado nos livros. Às vezes um livro trata mais uma coisa, outro livro trata mais outro ponto. Então, é um conteúdo que é importante, mas os estudantes têm muita dificuldade na hora de pesquisar. Quando a gente passa o trabalho para os alunos na escola, relacionados a ondas, eles têm enorme dificuldade de conseguir juntar material. Tem muito material, mas às vezes não vem bem mastigadinho para o estudante. Então a gente vai fazer um material bem prontinho, bem mastigado para vocês aí. Então dá aquela força aí pro canal, comenta aí, curte. Mas vamos lá, né? Sem mais enrolação. A gente falou na última aula, eu fiz uma aula introdutória. Eu introduzi os conceitos de onda. Eu falei, defini o que era onda, diferenciei ondas mecânicas das ondas eletromagnéticas, ondas transversais, das ondas longitudinais, né? Que tem a ver com a forma da propagação. A gente definiu, falou um pouquinho de período, de frequência. Então, volta para a aula 1 aí, você vai ver os conceitos iniciais de ondas para você entender mais ou menos o que é uma onda, né? Agora a gente vai dar sequência e aí eu vou retomar algumas coisinhas que eu falei na última aula, mas a gente vai conseguir dar uma aprofundada um pouco mais. Já vai começar a colocar algumas equações no quadro para vocês começarem a visualizar. Eu coloquei um esquema de onda aqui que a gente já utilizou na última aula, né? Então a onda, eu defini o que eram esses pontos, né? A crista, vale, os nós. Eu disse a vocês que uma onda, ela se propaga, né? Ela tem uma direção de oscilação e tem uma propagação. Então, uma onda é uma coisa bem peculiar, bem interessante. Eu vou fazer uma descrição, talvez não dê para gente gravar nesta aula para não ficar muito longa, mas eu vou fazer uma aula demonstrando uma função de onda. Então, mas antes de nós chegarmos lá, essa onda ela vai se propagar, ela vai viajar com uma certa velocidade, uma velocidade de propagação. Então, nós falamos na última aula que as ondas elas representam, né, uma oscilação, uma perturbação no espaço que tem uma periodicidade, né? É periódica. Quer dizer o quê? Que a onda ela realiza o movimento. Por exemplo, se nós começamos a contar a partir daqui, aqui está subindo, certo? Ela subiu, foi. Quando chegar nesse ponto, ela vai começar a contar novamente, certo? E daí por diante. Então, ela tem essa periodicidade. Ou seja, quando ela percorre, aí a gente entra nas definições de período e de frequência, né? Então, bora lá. O que é o período? O período é o tempo que uma onda completa um ciclo. Professor, não entendi. Bora lá. Um ciclo é uma coisa que tem recomeço. Um ciclo não tem que ser redondo. Um círculo ele tem recomeço. Ele faz aqui, voltou ao mesmo ponto, de novo, voltou ao mesmo ponto. Isso é um ciclo e é um círculo, né? Mas não tem que ser isso. Os dias são ciclos. Você passa 24 horas, depois no outro dia você recomeça de novo a rotina. Então são coisas que têm um recomeço, uma repetição. Isso são coisas cíclicas, né? Ciclo da colheita, ciclo menstrual. Então são ciclos que acontecem na nossa vida. As ondas também são periódicas porque elas cumprem com esse ciclo. Eu coloquei uma onda maior, mas se nós colocássemos um desenho aqui de uma onda menor, para vocês conseguirem enxergar melhor, você teria algo assim. Olha a repetição, né? Ela percorre uma distância
daqui, depois ela percorre a mesma distância, depois de novo, de novo. Então, para ela percorrer cada ciclo desse é que nós chamamos de período, que nós chamamos de T. A gente chamou período de T. Então, o período é o tempo necessário para completar um ciclo desse. E a frequência, ela representa o número de ciclos que foram completados em um determinado intervalo de tempo, em um determinado período. Beleza. Então, olha só, o que é que nós colocamos aqui? Velocidade de propagação de uma onda. Então, isso aqui é bem simples, gente. Então, a onda vai viajar com velocidade V. A gente vai imaginar que seja constante. Então, esta velocidade de propagação, eu posso dar da seguinte forma. Eu vou usar o mesmo V que eu usei ali, para não confundir. Então, essa velocidade de propagação, ela vai ser, imagina, né? Se eu percorrer uma distância lambda, qual foi o tempo que eu gastei para percorrer essa distância lambda? Então, esse lambda, ele representa o quê? O lambda, nós já falamos na primeira aula de introdução, é o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda é justamente o lambda. Então, esse comprimento de onda é justamente a distância que vai ser percorrida em um determinado período. Ou seja, a velocidade ela pode ser definida como sendo a distância percorrida em um determinado período. A distância percorrida é o comprimento de onda e o período é o tempo para dar essa realização do ciclo. Então, o comprimento de onda ele pode representar também o comprimento referente a cada ciclo que vai acontecer, sendo que eu posso contar de qualquer ponto da minha onda, não necessariamente daqui da origem. Já sabemos o que é comprimento de onda. Então já conseguimos escrever a velocidade de propagação de uma onda. Mas professor, o senhor falou que além de ser periódica, por ser periódica eu também posso definir a frequência. E na primeira aula nós falamos que existe uma relação direta entre frequência e período, né? Nós falamos que a frequência ela é o inverso do período. Isso é o que nós falamos. Se a frequência é o inverso do período, e nós escrevemos que V é lambda sobre T, ou seja, V é igual, podemos escrever assim, 1 sobre T vezes lambda, é a mesma coisa. Isso aqui é justamente o quê? A frequência. Então eu posso dizer que V é igual a lambda F vezes lambda ou lambda vezes F. Certo? Então V é igual a lambda F. Fica mais bonitinho. Então eu posso relacionar a velocidade de propagação da onda com o período e a velocidade de propagação com a frequência. São coisas, fórmulas bem simples, bem fáceis de memorizar, que você precisa estar decorando, mas que às vezes numa prova o cara às vezes esquece de um detalhezinho desse e ele deixa de resolver uma questão por conta disso. Olha, velocidade é distância sobre tempo. Pronto, só lembrar, distância é o comprimento de onda, tempo é o período. Acabou. Distância sobre tempo. Fácil de você memorizar a velocidade. Ah, professor, eu tenho dificuldade quando vai relacionar com a frequência, minha cabeça trava, me dá branco. Tem um macete que a gente aprendia lá no maternal, né? O povo memoriza isso da seguinte forma, para memorizar. Eu não aconselho, eu gosto que o cara aprenda, que ele entenda, ele aplique, ele resolva questões, ele automaticamente ele vai memorizando. Mas se for uma emergência para passar na prova, para você ter sua aprovação e fazer seu curso de sua preferência, para você cursar o curso que você quer só passar, tudo bem. Aí você memoriza. Isso é lambda, né? Aqui é velocidade. Lambda, frequência. O povo decora assim. Vem lamber ferida. Olha que coisa horrível, né? Vem lamber ferida. É terrível. Mas, se servir para você memorizar, vá lamber sua ferida lá e decore seu negócio. Não tem como esquecer. Então, são alguns macetes que às vezes te servem para você conseguir fazer a prova e ter sua nota lá, classificação no curso de sua escolha. Então, gente,
Beleza, eu já consegui ter uma noção da velocidade de propagação de uma onda. E eu vou introduzir, falar inicialmente de uma coisa que a gente vai falar para a próxima aula, né? Que é descrever essa onda. Antes da gente avançar a falar de ondas eletromagnéticas, de ondas sonoras, vamos primeiro tentar descrever como é a propagação de uma onda. Então, olha que negócio interessante. Aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y. Perceba, o x é posição. Perdão, y é a posição, é a função. X também é posição. E aí é o seguinte, essa onda ela vai se propagar, ela vai continuar se propagando. Eu vou até desenhar aqui um quadro, vou fazer o desenho menor, só para vocês enxergarem o que eu quero dizer. Vou fazer o mesmo desenho, ó. Eu posso ter uma posição aqui, y, uma posição em x, x1. Se eu continuar, eu posso ter uma posição também x2, x3, x4 e daí por diante. Então, perceba o que eu estou dizendo para vocês. O que é que nós temos aqui? Nós temos, para o mesmo valor de x, para o mesmo valor da função y, perdão, para o mesmo valor de y, nós temos um valor de x, um outro valor de x diferente, um outro valor de x. Então, eu posso ter infinitos valores de x para o mesmo valor de y. Ah, professor, e como é isso? Não entendi. Só está dizendo, então, que eu posso encontrar vários valores de x para o mesmo valor de y? Exatamente, mas o que vai mudar de x1 para x2, para x3, para x4? O que muda nesses valores de x? Um instante. Olha, o instante que a onda está passando por esse ponto 1 não é o mesmo que ela está no ponto 2, nem no ponto 3, nem no ponto 4, nem no ponto 5, nem no ponto enésimo. Ou seja, para cada valor desse de x eu tive um instante diferente. E aí vem a grande questão, né? A função de onda, ela é uma função que ela vai depender de uma posição x e vai depender de um instante t. Então nós dizemos que a função de ondas, ela é uma função de duas variáveis. A gente vai escrever uma função de onda do tipo y, que ela tem uma variável x e tem uma variável t. Então, na aula seguinte, nós vamos construir, né, essa informação, a gente vai construir essa função de onda, descrevendo em função de x e de t, e entender como é que funciona e como é que aplica, né? E aplicar algumas questões utilizando justamente a função de onda para vocês captarem. A professora cai muito no Enem? Nem sempre cai, mas pode cair. Isso aí, quando cai, são questões mais complexas que fazem todo o diferencial, porque nem todo aluno gosta de estudar isso aqui. Nem todo aluno quer ver a função de onda, porque ele acha mais complicado. E às vezes ele não entende direito uma coisa muito simples. Então você não é esse aluno, não. Você é um aluno diferenciado. Você é um aluno que vai tirar uma nota boa porque você não é preguiçoso e porque você não tem medo de conteúdo. Então a gente vai entender como funciona a nossa funçãozinha de ondas e aprender como aplicá-la aí na próxima aula. A gente vai fazer uma aula só falando de função de ondas, né? Eu vou deixar um tópico, né? Uma aula lá com o título função de onda, para quando o aluno ele quiser ter uma questão ou tiver alguma situação de dúvida em relação a essa função, ele vai lá e encontra uma aula só para isso aqui, que é justamente, às vezes você não acha com muita facilidade por aí. Tranquilo, gente? Então, essa foi uma introdução, a gente falou de velocidade de propagação da onda, fez uma revisãozinha da primeira aula, e na próxima aula a gente vai falar da função de ondas e dar uma finalizada, falar de ondas, na seguinte, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, para nós fecharmos esse bloco de aulas referente a ondas, para você ficar bem preparado para a nossa provinha aí
desse ano de 2024. Então valeu, gente, forte abraço. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, né? Deixar aquele like, comentar, perguntar se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo. A gente pode dar sugestões de conteúdo para a gente gravar e compartilhar, né, com seus amigos e colegas aí. Então, gente, aquele abraço e até a próxima aula.